Só exercício. Vamos cair só em exercício. Prontinho? Falta parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo, modernismo. Acredito que umas 7 aulas, uns 2 meses, maio e junho. Foi metade, então. Já, chegamos na metade já. Vamos lá, galera. Bom, então hoje, pessoal, nós vamos... Quem está em casa? Deixa eu ver se o Henrique está em casa. O Henrique tem que estar em casa, hein? E aí, Henrique? Fala no chat aí. Deixa eu ver se você está em casa, assistindo a aula. Eita, ferro. Sei não, hein? Tá me enganando. Bom, vamos lá, galera. Bom, aqui a gente fez aquela revisão zona na aula passada, né? Dos exercícios, pessoal. E hoje nós vamos retomar para as escolas literárias, tá? Então a gente vai retomar o parnasianismo. Só que com alguma coisinha de realismo, naturalismo ainda, só para a gente relembrar. Lembrando, pessoal, que nesse momento acontecem 3 escolas literárias ao mesmo tempo. Realismo, naturalismo e parnasianismo, ok? Então vamos lá, vamos revisar aqui, pessoal, olha só. Então eu tenho aqui, vamos só colocar agora as iniciais, tá? Olha lá, quinhentismo, já deixei a portuguesa para trás, né? Então, quinhentismo, barroco, arcadismo, ok? Era colonial. As escolas literárias caem aqui na prova? Não. Mas a gente vai ver ainda. Na hora do exercício a gente começa a rever os autores portugueses, tá? Porque, na verdade, as características são as mesmas. Vai diferenciar são os autores. E aí o que vai cair mais é a parte do modernismo, que é Fernando Pessoa, aí a gente vai ver, tá? E aí nós temos aqui agora, então, o realismo e o naturalismo. Lembrando, ambos começaram em 1881 e vão se estender até o ano de 1893, quando a gente começa com o simbolismo. Aí 1902, pré-modernismo e 1922, o modernismo brasileiro. E aí, pessoal, de 1922 até hoje, nós temos o modernismo, tá? E aí dividido também em fases, vão ser igual a um tiro de 3 fases, e depois começam as chamadas obras, o quê? Contemporâneas, tá? E aí começam as chamadas obras contemporâneas, ok? E aí já não existe mais, pessoal, uma divisão de obras contemporâneas, tá? De obras contemporâneas, né? Aí vem concretismo e etc. Aí não existe mais aquelas escolas literárias bem definidas. Outra coisa que você vai reparar é o seguinte, que as escolas literárias, elas eram muito longas. Olha o realismo, por exemplo. De 1881 a 1893, eu tenho 81, 90, 12 anos. Né? Então, na verdade, as escolas começam a ser pequenas, tá? Porque as coisas começam a acontecer de forma mais rápida, diferente de um trovadorismo, 1198 a 1430, quer dizer, 2 séculos de uma escola literária. Por quê? Porque o contexto histórico não mudava. Por quantos anos eles ficaram com o sistema feudal? Hoje não. Hoje as coisas acontecem de forma bem mais o quê? Bem mais rápida, tá? E aí vai se diminuindo, ó. 1902 a 1922. Não, mas aqui foram 20 anos, mas aqui que eu tive o ecletismo. Quando começar o modernismo, ó, primeira fase de 1922 a 1930, depois segunda fase de 1930 a 1945. E a última fase que vai de 1945 até os dias atuais, tá? Lembrando que aí eu vou ter também as obras contemporâneas, ok? Bom, vamos só lembrar uma coisa, qual foi a diferença de realismo e naturalismo? O realismo denunciava problemas sociais, o naturalismo também denunciava problemas sociais, denunciava as mazelas da sociedade. Só que de forma muito mais o quê? Agressiva. É tanto que eu vou ter aqui no realismo a linguagem mais simples e no naturalismo chega a ser uma linguagem o quê? Vulgar. Outra característica, no realismo
os problemas sociais surgem de uma pessoa, né? É tanto que as obras de Machado de Assis, as que mais se destacam no realismo é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vai falar de Brás Cubas. Ele fala da prostituição, quando ele se relaciona com a Marcela, né, que era prostituta, é tanto que ele fala, amou-me durante 11 meses e 15 contos de réis, nada menos. Tá? Então ele fala de todos esses problemas sociais, mas surgindo da vida de quem? Da vida dele. E lembrando, por que Memórias Póstumas? Porque era uma obra que ele começa a narrar a vida dele após o quê? A morte. Por que após a morte? Porque, segundo ele não seria julgado por quem? Pela sociedade. Olha a preocupação que se tinha ainda com a sociedade, com aquela sociedade burguesa perfeita que existia no romantismo, né? Que era aquela sociedade perfeita. Então o cara ele não vai falar, a pessoa o cara vai falar que se apaixonou por uma prostituta? Não vai, gente. Ele não vai falar isso. Mas após a morte dele, então ele falou, agora eu posso falar. Porque eu não serei mais julgado por quem? Pela sociedade. Então eu tenho Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu tenho a obra Quincas Borba, né? Que era um filósofo, né? Que ele falava ao vencedor as batatas, né? E por quê? Olha que interessante. Por que ao vencedor as batatas? Era o slogan dele, né? Porque ele dizia o seguinte, olha que interessante que funciona essa questão do valor. O que é uma batata? Tem valor? Não. Mas se tu estiver morrendo de fome? Aí tem. Então ele dizia o seguinte, tanto que ele fala, a teoria dele fala que tinha um campo aqui e tinha um campo aqui. Tinham pessoas aqui e aqui, ó. Todas famintas. E no meio tinha uma plantação de batata. Por isso que ele fala, ao vencedor as batatas. Quer dizer, a batata não tem valor, mas para quem está com fome tem o quê? Tem valor sim. E muito o quê, na verdade? E muito valor, tá? E aí você tem Quincas Borba e você tem Dom Casmurro, né? E Dom Casmurro vai falar de quê? Da traição. Da suposta traição de quem? De Capitu. Por que suposta traição, pessoal? Porque em momento nenhum na obra ele afirma que Capitu traiu Bentinho. Agora, lembrando, livro narrado em primeira pessoa, tá? Então ele fala de uma suposta traição, porque ao mesmo tempo Bentinho era extremamente o quê? Ciumento. Bentinho era extremamente ciumento. Então nós não sabemos, tanto que depois, né, já no modernismo, fazem obras dizendo assim, bom, a história de Capitu. Será se era a história verdadeira de Capitu? Será se essa era a história? Né? Será se realmente a Capitu traiu Bentinho ou foi tudo fruto de sua imaginação? É tanto que na obra Missa do Galo, que nós lemos na aula passada, nós chegamos a ler Missa do Galo? Lemos. Você viu que esqueci o nome dele agora. O menino que estava lá na casa, né, esperando para dar a hora da Missa do Galo, né? Quando ele viu a mulher do primo dele, ele criou toda uma ilusão na cabeça dele, né? Ele descreve ela, uma mulher assim, atenuante, e no outro dia era uma mulher simples, como todas as outras. Quer dizer, à noite, né? Ele criou todo aquele sonho em cima dela. A mesma coisa era Capitu e Bentinho. Então, na obra realista, observem que existem as críticas sociais, mas saem do ponto de vista de pessoas. E no naturalismo? Naturalismo não. Aí o naturalismo já foi agressivo, ele já foi ofensivo, ele já teve uma linguagem bem vulgar. E não saía de pessoas, sempre do coletivo. É tanto que nós temos 3 obras também muito importantes no naturalismo. O Cortiço, o Ateneu e o Mulato. Tá? Então veja que agora ele começa a representar classes sociais. E ele tem uma linguagem bem mais agressiva. Então eu tinha obras onde eu tinha personagens centrais. Memórias Póstumas de Brás Cubas, quem é o personagem central? Brás Cubas. Quincas Borba? Quincas Borba. Né? Dom Casmurro? Bentinho, que era o famoso Dom Casmurro. Agora não. Agora eu tenho obras no coletivo. E tenho mais de um foco narrativo, pessoal. Tenho mais de um foco narrativo. O que é isso? A obra toda tem como personagem central lá o Brás Cubas. A obra toda gira em torno de quem? De Brás Cubas. Agora não, pessoal. Agora no Cortiço eu vou ter vários polos de história. Quais são eles? Então vamos lá. Olha lá, então eu vou colocar aqui, ó.
Outra coisa, no naturalismo, pessoal, nós temos aí as leis, né? O positivismo de Augusto Comte, o determinismo de Taine, onde ele quer provar que o homem é produto do meio. Você vai ver isso muito forte aonde? Na obra O Cortiço. Então, na obra O Cortiço de Aloysio Azevedo, eu tenho, vamos lá, eu tenho o João Romão, que é um polo da história, tá? Um foco da história. Eu tenho o João Romão, que era o dono do cortiço, um cara extremamente interesseiro e queria enriquecer facilmente, tá? É tanto que ele era o dono do cortiço, ele era o dono da pedreira e o dono da vendinha. Ou seja, ele manipulava ali. O cara ia trabalhar na pedreira, era obrigado a morar onde? No cortiço. E comprava fiado aonde? Na vendinha, que tudo era dele. Então veja que o dinheiro circulava na mão dele. Ele tinha um caso com a Bertoleza. A Bertoleza era uma escrava, tá? Que inclusive trabalhava dia e noite para juntar o dinheiro para quê? Para comprar sua carta de alforria. O que João Romão faz? Tem um caso com ela, pega o dinheiro, ganha a confiança de Bertoleza, pega o dinheiro de Bertoleza, né, para fazer os seus empreendimentos, né, e dizendo que ia comprar a sua, que tinha comprado a sua carta de alforria, que na verdade era mentira. O Miranda era um cara que tinha status social, mas não tinha dinheiro. Olha a diferença. João Romão tinha dinheiro, mas não tinha status social. O Miranda não tinha dinheiro, mas tinha status social. E era louco para casar a filha com quem? Com o João Romão, por interesse. Mas João Romão não tinha um caso com a Bertoleza? Sim. Os dois eram interessados, um no dinheiro e outro no status social. Quando isso acontece, o que João Romão faz para se livrar de Bertoleza? Ele mesmo denuncia Bertoleza, que era uma escrava fugida e não tinha carta de alforria. Quando a galera chega no cortiço para prender a Bertoleza, ela acaba se matando. Ela pega uma faca acho que é peixe, que ela estava limpando o peixe, e ela mesmo crava nela a faca e se mata. Deixando livre aí quem? João Romão para casar com a filha do Miranda. Tá? Bom, esse é um polo narrativo ali da história, tá? Bom, eu tenho o Jerônimo. O Jerônimo é um português, né? E aí o português, pessoal, o português ele é cheio de, como é que eu diria? Costumes, né? Tradições. Né? Não, mas tu já viu o cara, o português tomando um vinho do Porto? Tem toda uma tradição para se tomar o vinho do Porto, né? E aí ele era casado com não vou lembrar agora o nome dela, Filomena não, Firmina, daqui a pouco eu lembro. Casado com a mulher dele e tinha filha chamada Pombinha. E aí ele vai morar no cortiço porque ele começa a trabalhar na pedreira. Agora, olha o determinismo de Taine como é muito presente na obra, o homem como produto do meio. Então era uma família que o cara tomava vinho do Porto, tomava café, a mulher tomava chá das 5, né? E de repente ele começa a frequentar o cortiço, e aí ele se engraça, ele começa a frequentar os botecos lá e se engraça com a Rita Baiana, que era a prostituta do cortiço, tá? E aí a filha acaba se envolvendo com a Pombinha, que não era filha dele, agora que eu lembrei, a Pombinha, que era lésbica. Quer dizer, a família se destruiu toda aonde? No cortiço. Determinismo de Taine. O homem é produto do meio. Gente, diga com quem andas e eu te direi quem tu és. Eu sei que vocês odeiam essa famosa frase aí, né? Quando o pai de vocês fala assim, não anda com fulano não presta. Ah, pai, você é encrencado. Gente, é a coisa mais certa. Coisa mais certa, tá? Por exemplo, imagine vocês, agora que estão tentando uma carreira militar. Aí vocês têm um amigo, você sai com um amigo mexe com droga, você não mexe, mas seu amigo mexe. Para numa blitz, faz uma vistoria no carro, encontra droga. Meu amigo, tá todo mundo fudido, tá todo mundo arrumado, essa é a verdade. Então você que tinha uma carreira militar foi por água abaixo. Foi para água abaixo, entendeu? Então, aquela preocupação, eu falo na minha palestra, até quero falar depois com vocês sobre isso, eu falo, gente, se tu quer voar como águia, não ande em terreno de peru. Não adianta, cara. Você quer se destacar, vai para o lado de quem se destaca, para quem estuda, para quem corre atrás. É a mesma coisa namorada.
Mas você arrumou um namorado, ela só quer te jogar para baixo, não quer que você estude, não quer que não sei o quê, só quer que tu lá do lado. Larga logo essa mulher, meu filho. Tem que estar no mesmo foco, senão não funciona. Se vocês não estiverem no mesmo foco, ali junto, porque para rezar ninguém te chama não, mas para ir para um boteco, chove de gente para te levar. Então, na verdade, é o determinismo de Taine. E isso aparece muito presente na obra, né, na obra O Cortiço, que eram as pessoas que vão se transformando conforme eles vão vivendo aonde? Dentro do cortiço. Tá? Tem uma parte, eu vou até pegar aqui do Cortiço, que ele fala, Rita Baiana dançava como se estivesse no cio. Aí ele compara a mulher a uma cadela. Então a linguagem é vulgar, extremamente discriminada, por quê? Pelos autores que eram os românticos tradicionais, que achavam a arte a coisa mais bela do mundo. Quer dizer, por que agora denunciar? Eles não queriam saber dessas mazelas da sociedade. E por que o realismo, então, Júnior, foi para frente? Porque eu tinha agora o povão começando a ter acesso a essa literatura. E o povão não quer saber de coisa bela, o povão quer saber da bagaça. Parou, teve um acidente ali, morreu não sei quantos, meu amigo. Chove de gente em volta. Eu não sei que diabo a pessoa está lá. Não é médico, não é nada. Está lá em pé, urubuzando. Enquanto não tira o defunto de lá, o povo não sai. É povão, gente. Esses dias até teve lá em Taguatinga aquele feminicídio. Eu fui lá ver, né? Eu estava perto. E aí, mas gente, foi, estava do lado, bicho. Tava. Você viu? Não, a mulher já estava morta já. Não, ela estava fazendo ainda respiração. Mas fui lá ver. Fui lá. Povão, né? Povão é assim. Ainda mais desceu helicóptero, tá? No meio da Hélio Prates, aquela confusão toda. Mas, gente, infelizmente é isso. Aí eu até falei, acho que a menina da noite ficou assim, professor, eu falei, gente, quem gosta de pobreza é pobre. Não venha me dizer que rico quer saber de... Não, rico quer saber de coisas belas, lindas e maravilhosas. Quem gosta da bagaça velha é o pobre. E o realismo, ele veio exatamente para satisfazer a essa clientela, que até então não tinha acesso. Mas isso era cultura? De uma certa forma, é porque ele começa a denunciar os problemas sociais. E as leis, que era o positivismo, a lei de Taine, até a questão da biologia que nós falamos, que é o darwinismo, né, a lei de Darwin, estava surgindo nessa época. As pessoas queriam explicações para as coisas que até então não tinham. Tá? É a questão, desculpa tocar nesse assunto, mas a questão do homossexualismo. As pessoas mais tradicionais buscam explicação para quê? Para o homossexual. Até hoje busca-se isso. É um gene, já nasceu, não nasceu, virou, se transformou. Quer dizer, ninguém sabe. Mostra o quê? Não entendi, mas melhor não entender. Mas você entendeu que as pessoas buscam essas explicações? Que lá mais tarde no simbolismo nós vamos ver que surge aí agora o desenvolvimento da filosofia e da sociologia. E aí a literatura volta para um lugar mais o quê? Mais filosófico, né? Mais da sociologia, que era o Ismália quando enlouqueceu, né? Uma justificativa para que Ismália enlouqueceu, pois aí vem a questão da alma agora, que até então não foi tocado. Né? Agora no simbolismo nós vamos ter a presença da questão da alma, do corpo, a separação, volta para o lado, para o misticismo, que até então não tinha se tocado. Agora, por que volta o misticismo? Porque eu saio do realismo, naturalismo, que é científico, e venho o lado o que agora? Místico. Depois você passou um dia para a gente notar que você realismo está fazendo mais os povos. Vou colocar, eu já tinha colocado na hora passada, mas vamos colocar aqui as características. Então, olha lá, o que eu tenho então no realismo e naturalismo, pessoal? Vamos lá, linguagem simples. Então, eu tenho aqui linguagem simples. Eu vou colocar barra, pessoal, para você saber, linguagem vulgar. Lembrando que a linguagem vulgar vai ser mais para o naturalismo, tá? O determinismo de Taine, né? Presente na obra, muito forte, pessoal, tá? Denúncia das mazelas da sociedade, né? Então, denúncia das mazelas da sociedade. Ô Júnior, mas essas mazelas sempre existiram? Sempre. Mas eram o quê, pessoal? Encobertas. Sempre existiu. Homossexualismo é a coisa mais antiga, mas não se falava. É igual, por exemplo, esses dias estava numa discussão nas escolas. As crianças com síndromes.
aumentou. Não, elas não aumentaram, não. Elas começaram a sair de casa. Elas sempre tiveram. Mas as famílias mantinham essas crianças o quê? Presas em casa. Agora elas estão vindo para a sociedade. Então, linguagem simples, lugar de determinismo, denúncia das mazelas da sociedade, objetivismo. O objetivismo, tá? Tudo isso surgindo agora, então, dentro do realismo, naturalismo com essas obras. Lembrando, pessoal, realismo surgia com a imagem de uma pessoa que sofria essas mazelas. O naturalismo é agressivo, ele vai na ferida, né? Ele foi lá no cortiço, como eu falei para vocês, João Romão, Miranda, né? A Rita Baiana, o Jerônimo, né? Que era o português lá, bem sucedido, quebrou, foi trabalhar na pedreira, que se apaixona por quem? Por Rita Baiana. Inclusive ele comete um assassinato por causa da Rita Baiana dentro da obra, tá? Então era realmente a denúncia de tudo aquilo que estava o quê? Acontecendo nesse período, tá? O cortiço, o mulá, o Ateneu, por exemplo, é uma escola, onde o diretor, que era um cara, um militar, que andava todo condecorado, ele era homossexual. Ele iniciava os meninos no homossexualismo. Olha só de onde vem a denúncia. Isso o Ateneu. Fala. Mazelas da sociedade. Tá? Então, por exemplo, é o que eu falo, sempre coletivo. Então vamos colocar aqui, ó, individual, críticas individuais no realismo, barra coletivo no naturalismo, ok? Então, individual e no coletivo no realismo, naturalismo. Bom, o que vai vir em oposição ao realismo naturalismo? Só para vocês entenderem agora. Agora, vem o simbolismo. O que surge agora? Porque enquanto eu tenho aqui, ó, lembra que eu coloquei na aula passada? Positivismo de Augusto Comte, determinismo de Paul Stein, o darwinismo de Charles Darwin. Vem agora o quê? O surgimento aqui no simbolismo da filosofia e da sociologia. Então eu tenho agora a sociedade, estudo da sociedade, mas para um lado mais filosófico. E aí surge muito forte aqui no simbolismo que o misticismo. No simbolismo também era povão? Na verdade, agora você tem os dois, né? Porque no momento em que a literatura chega para o povão, agora os dois têm acesso, ele não vai deixar mais de ter acesso, tá? Mas o simbolismo eu tenho principalmente a questão do misticismo. Volta a questão da religiosidade, né? O misticismo está ligado à religiosidade, que aqui sumiu. Que não se fala em teocentrismo, não se fala em Deus, fala-se em sociedade. O homem é produto do meio. Diga com quem andas e eu direi quem tu és. Ponto final. É isso que ele quer mostrar, tá? E aí eu vejo no simbolismo o desenvolvimento aqui da filosofia e da sociologia e veio o filosofar, né? E aí surge o misticismo. É tanto que eu tenho dois grandes autores. Cruz de Souza, chamado Cisne Negro. Nós vamos ver a questão do racismo aqui ainda. E Alfonso de Guimarães, que a noiva morreu afogada, tanto que ele escreve Esmalha. Esmalha, quando enlouqueceu, pôs na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. E nas asas que Deus lhe deu, ruflaram de par em par. Seu corpo desceu ao mar, sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. E olha o misticismo, agora a gente se fala em alma. E o que é alma? É algo místico até hoje. O que é alma para você? Tu tem alma? E tu não sabe o que é? Se tu tem, tu não sabe o que é? É essência. Alma é essência. O que mais? Alma é algo da natureza humana. Hã? Alma é algo da natureza humana. Agora ele foi filosófico, né? É algo da natureza humana. Que é... Rapaz. E o que é alma para você? Cigarro, brincadeira. Isso. Você nem se eu tenho. Se eu nem sei eu tenho. É místico, gente. Também já foi corrompido. É místico. Então, olha o misticismo presente agora. Nós vamos falar de algo que impalpável, digamos assim. Pô, como diz impalpável, né? Por quê? Porque no realismo é algo palpável. Ele quer aquilo que era comprovado pela ciência. É igual o pessoal compara assim, vamos imaginar dois buracos.
o buraco do conhecimento. Um da igreja, outro da ciência. Qual é mais fundo? Da igreja. Só que é baseado em quê? Na Bíblia. O da ciência é baseado em quê? Em ciência. Qual tem que ser comprovado cientificamente é mais difícil? O da ciência. Né? É aquela história. Como surgiu o universo? Big Bang. Teoria é o Big Bang. Uma explosão cósmica, foram se juntando as partículas, formaram mares, oceanos, seres unicelulares, pluricelulares, aí foram, né? Aí ele vê o determinismo, antes do determinismo, que a gente até falou na hora passada, eu sempre esqueço. O Lamarck, né, o que ele ia se transformando, a lei do uso e desuso, né, essa lei de Lamarck é a lei do uso e desuso, né, e acabou, e aí ele vai explicar, e etc, que claro que foi derrubada, eu até citei grosseiramente, pessoal, a lei da girafa. Ah, por que a girafa tem um pescoço comprido? Pô, não é porque ela esticava para se alimentar não, meu amigo. Ah, mas olha que loucura que o pessoal falava, não, a girafa se originou da zebra. De tanta zebra esticar o pescoço, vem surgindo com um pescoço maior. Não, existem os dois, pô, um vai entrar em extinção e o outro não, ponto final. E aí morre aquele que não se adapta ao meio. Acabou, tá? Mas eram as teorias loucas que existiam naquela época, tá? Agora, para a igreja não. Deus criou o mundo, acabou, criou em 6 dias. Tal dia ele fez isso, tal dia ele fez isso, no 7º dia o quê? Ele descansou. Tá? Então, o conhecimento religioso ele é mais fundo, mas ele não é baseado em fatos. Né? O científico não. Por isso que surge aqui o misticismo. Bom, mas e os autores mais tradicionais? Aqueles em que... Porque aqui, se você pegar o realismo naturalista, aí vamos voltar em linguagem conotativa e linguagem denotativa, linguagem literária e linguagem não literária. Até alguém naquele dia do quadro botou aqui, linguagem não literária. Né? O que é linguagem literária? É aquela que utiliza-se a conotação. O que é conotação? Palavra no sentido que? Conotação, palavra no sentido figurado. Denotação, palavra no sentido que, pessoal? Real, né? E aí eu tenho aqui no realismo naturalismo, por ser objetivismo, né? Por ser linguagem simples, denúncia demasiada da sociedade, eu tenho o quê? Uma linguagem mais denotativa. E aí foi muito criticado. Disseram que esses autores não eram literários. Por isso surge um grupo de autores, né? Aqui paralela ao realismo naturalismo, começa aqui, ó, que é o parnasianismo. Que é o parnasianismo, 1882. Com a publicação de uma obra chamada Fanfarras, de Teófilo Dias. E o que é o parnasianismo, o Parnaso contemporâneo? Era a obra perfeita. Eles queriam a obra perfeita. E o que era a obra perfeita? No parnasianismo. Era o poema, primeiro começar pelo poema. Tinha que ser o quê? Soneto. O poema clássico. Soneto. 2 quartetos, 2 tercetos. 1886? 1882. Vou apagar aqui, vou apagar esse pedaço aqui, para a gente escrever aqui o parnasianismo. Vem. Ele vai continuar, tá, pessoal? Ele vai até 1918, né? Aqui, ó, com a morte de Olavo Bilac, tá? Só para vocês saberem. Isso aqui é característica do simbolismo. Ele vai até 1918 com a morte de Olavo Bilac. Olha que interessante. É a única escola literária que não termina e começa outra, porque ela era paralela a tudo isso. E esse parnasianismo... Veja que ele tem o mesmo contexto histórico do realismo, é o mesmo ano, um ano de diferença. Tá? Ele estava vivendo no meio do desenvolvimento da ciência, do determinismo, do positivismo, meio a tudo isso. Mas eles achavam que a arte não tinha nada a ver com problemas sociais.
Ele dizia, não, arte é arte. Problema social é problema social. É problema do jornal. Não tem nada a ver com a arte. É tanto que a principal característica do parnasianismo é arte pela arte. É escrever arte simplesmente por ser o quê? Bela. Perfeita. Outra característica, perfeição formal. Perfeição formal. Linguagem extremamente trabalhada. Extremamente trabalhada. Soneto. E aí no soneto eu vou ter versificação, rima, ritmo. Perfeito. E é muito difícil você escrever o poema, porque você está escrevendo o poema e no final você tem que encontrar uma palavra que rime com a outra, tá? E aí uma linguagem extremamente rebuscada. Não vou nem botar trabalhada, vou botar linguagem rebuscada. Essa aí já entrou no parnasianismo. Parnasianismo. E aí o que era perfeito? Os deuses. Os deuses eram símbolo de quê? De perfeição. Então volta à mitologia greco-romana. Mitologia. Tá tudo sem tinta. O folclore ele vai chegar, né? Você sabe que ele vai chegar aqui no modernismo. Não, na verdade começa com Monteiro Lobato, né? Monteiro Lobato. Monteiro Lobato já vai trabalhar um pouquinho dessa questão do folclore. Maurício de Souza é quadrinho, pô. Agora. Tá? Mas foi ele os teores dos quadrinhos do Brasil? Sim. Na verdade, o que vai se destacar, né? Então tem aí, ó, linguagem rebuscada, perfeição formal, arte pela arte, volta à mitologia greco-romana, tá? Só que aí, pessoal, eu tinha o poema, eu vou botar aqui como característica, tá? Alguns criticam, cuidado, tá? Um poema frio, tá? Um poema vazio, porque não tinha sentimentalismo, nada de sentimento também, até porque senão ele voltava a ser uma obra o quê? Romântica, tá? Então não tinha sentimentalismo. Ele era descritivista. Foi o que o senhor mostrou do vaso grego hoje? Exatamente, da aula passada. O professor tá pondo apagada, é linguagem Rebuscada. Tá horrível aqui o pincel. Deixa eu ver se o vermelho tá melhor. O que eu ia colocar mesmo? descritivismo. A descritivismo foi. Aqui tá melhor. Descritivismo, tá? Então ele começa a descrever, né? E aí ele se afasta um pouco do sentimentalismo. Aí quando eu peguei aquele, por exemplo, o vaso grego, né? Onde ele descreve o vaso, né? De divas mãos, trabalhada de divas mãos, rebuscadas e tal. E só, e nada mais. Ele não queria nem ser sentimentalista e nem denunciar problemas sociais. Então esse é o parnasianismo. 3 autores vão se destacar. Olavo Bilac, Raimundo Correia, e Alberto de Oliveira. Autores. E aqui são as características. Lembrando que o contexto histórico é o mesmo, tá, pessoal? Do realismo e naturalismo.
Pessoal, eu conversei com o Marcão. Eu estou querendo marcar porque eu tenho que ter a conversa à noite, só que à noite o feriado, eu daria aula nessa segunda, foi feriado. Ao longo da minha vida, eu desenvolvi algumas técnicas de estudo. Aliás, eu estudei sobre isso. Porque quando eu comecei a dar aula aos meus 20 e poucos anos de idade, eu me decepcionei muito quando eu dava aula. Por quê? Porque, porra, tu preparava uma aula, estudava uma aula, aí explicava. Aí no dia seguinte você falava, e aí? E aí, o que é que nós vimos ontem? Não sei. Caraca, chegar na prova um desastre, né? Eu comecei a tentar entender como era que se funcionava o processo de ensino e aprendizagem, que são duas coisas bem distintas. Às vezes o professor até ensina, mas o aluno que não aprende. Às vezes o professor não ensina, mas o aluno aprende sozinho, tá? Então existem técnicas que são desenvolvidas nesse período. Entre elas, saber como estudar, o que estudar primeiro, montar um horário de estudo e, mais importante de tudo, você saber se você é auditivo, visual ou sinestésico. O que é isso? É você descobrir o seguinte, como que você aprende. Por exemplo, vou pegar exemplos bobos aqui. Ó, eu olho para ele. Ele provavelmente seja um aluno auditivo. Ele aprende ouvindo. Como é que você estuda em casa, quando você vai estudar? Eu? Lê em voz alta. Não. Você lê, você pede para alguém ler. Ele é auditivo. Por quê? Ele não tem nada escrito no caderno dele. Nada. Porque ele aprende ouvindo. Agora, ele aqui provavelmente seja sinestésico, os dois. Porque aprende o quê? Escrevendo. E eu até brinco, eu falo que eu assassinei muitos alunos. Por quê? Porque eu sou auditivo. Pra vocês terem uma ideia, o barulho do ventilador me incomoda, do ar-condicionado às vezes me incomoda. Porque eu sou auditivo. O auditivo é aquela pessoa que qualquer coisinha distrai ele, o som. Passou um carro de som lá, tu, parou, tu estuda e espera o carro de som passar para você voltar a estudar. Tá? O aluno que é sinestésico, por que o professor, quando ele dá aula, ele tem que alterar o tom de voz, ele tem que escrever no quadro e ele tem que fazer um esqueminha igual eu faço ali? Porque aqui eu estou atendendo o aluno que é auditivo, o aluno que é visual e o aluno que é sinestésico. É aquele que escreve o tempo todo. Tá? Visual é aquele que faz apenas resumo, faz esquemas. Ele faz muito mapa mental. Ele puxa seta, puxa... Hã? Pronto, deve ser visual. Entendeu? Mas cada um a gente tem como fazer teste. E cada um tem que aprender em casa de uma forma diferenciada. Vamos lá. Quando é que, por exemplo, o que é... Eu vou sair um pouco da literatura. O que é... Levante a mão quem sabe me dizer o que é uma mistura homogênea. Porque ele demorou para levantar a mão. Estava lembrando o conceito. Beleza. O que é uma mistura homogênea? Fala para ele. Hã? Apresenta apenas uma fase. Se eu fosse dar a mistura homogênea, o que eu faria? Eu traria para cá uma água. Uma água. Um pozinho aqui de suco. Esse é antigo, né? Botava água aqui e falava, pessoal, isso aqui é uma mistura homogênea ou heterogênea? Homogênea. Abri o pozinho lá do tangue. Vou falar tangue que é melhor. Joguei na água, virou mistura o quê? Heterogênea. Misturei. Virou mistura o quê? Homogênea. Beleza. Olha só, eu falei, eu expliquei, vocês viram e vocês sentiram. Eu vou distribuir o suco que vocês vão tomar. Nunca mais o aluno esquece dessa aula. Porque ele viu, ele ouviu e ele tocou. Você já viu quando você aprende a andar de bicicleta, como é que funciona? Quem lembra quando você foi aprender a andar de bicicleta, provavelmente seu pai te ensinou. Como é que foi? Hã? Como é que era? Eu fui de primeiro de rodinha. Pô, de rodinha, mas antes de rodinha, seu pai segurando a bicicleta. É ou não é? Seu pai atrás de você, segura a bicicleta, anda, olha, pedala, olha para frente, e tu olhando pro pedal.
Então você ouviu, você viu, porque você olhava os outros andando. Quantas vezes você caiu e seu pai falou assim, desce, fulano, vem cá. Chamava o filho mais velho, anda aí para ele ver. Olha aí como é que anda. Quer dizer, tu viu, tu ouviu e tu caiu. Meu amigo, se eu pegar uma bicicleta, pode ter 30 anos que a pessoa não anda de bicicleta, eu entregar uma bicicleta, ela vai andar? Vai. No mesmo dia que eu aprendi a andar de rodinha, eu aprendi a andar sem rodinha. Você entendeu? E por que a pessoa não esqueceu como é que anda de bicicleta? Porque ela passou por esses 3 momentos. Se um professor de geografia dá aula para vocês e fala assim, gente, ó, do lado de um rio sempre tem uma mata ciliar. Aí você está andando no carro, você olha lá um seco, aí você vê uma mata verdinha, opa, aquela ali tem um rio, porque o professor me falou. Então você ouviu o professor falando, você estudou e você viu. Você jamais vai esquecer. Agora, qual o grande problema? É a forma como nós estudamos em casa. Quem é auditivo geralmente lê muito em casa. Quem é visual, chega em casa, vai repetir os esquemas. Quem é sinestésico, chega em casa, passa a matéria toda limpo. Mas e aí? Você desenvolveu os outros lados? O auditivo, o visual? Você desenvolveu o sinestésico e o visual se você é auditivo? Não. Você só aprendeu o quê? De uma forma. Então, é isso que a gente precisa entender. Como é o processo de ensino e aprendizagem. Como é que eu aprendo? Como é que eu devo estudar em casa? O que você deve estudar primeiro? Exatas ou humanas? Não é só chegar e fazer um monte de exercício. Não é só chegar e fazer um monte de exercício. Até porque a nossa mente, ela é uma esponja. É tanto que por que as aulas na escola duram 50 minutos, 1 hora? Porque depois de 1 hora, meu amigo, você não vai mais aprender, a sua mente cansou. Não adianta, é por isso que a gente fala, tá estudando em casa, de hora em hora, para, levanta, toma uma água. Aquela técnica do Pomodoro, né, professor? Já ouviu falar? Isso. Para, por quê? Para descansar o quê? Tua mente. Essa é a verdade. Poxa, eu só saio fazendo exercício. Só. Cara, tem que estudar você. Estudar no sentido de ser, eu quero saber, você é auditivo, visual ou sinestésico? Pois é, mas tem testes que mostram isso. Outra coisa, aí o que acontece? O que acontece? Dependendo do que você seja, tem uma forma de você estudar. Por exemplo, você gosta mais de humanas ou exatas? Eu odeio menos exato. Você odeia menos exata. Beleza, então você odeia mais humanas. Quando você vai estudar, você começa a estudar por onde? Pelas exatas. Geralmente a gente começa a estudar por aquilo que a gente gosta. Coincidentemente, o que eu menos sei é exato. Mas olha só, a gente começa a estudar por aquilo que a gente gosta. Aí você vai estudar em casa, você estuda aquilo que você gosta, 2 horas. Pô, tem que estudar humanas. Aí estuda 10 minutos. Cada dia você vai saber o quê? Menos daquela área que você não gosta. É meio complicado isso, entendeu? Porque a gente precisa organizar o nosso... É aquela história. Pô, o cara arrebentou em matemática, física, química, mas zerou história, porra. O que adiantou? Inglês. Pois é, zerou inglês. O que adiantou? Nada. Então o equilíbrio é muito bom, tá? E aí, como é que isso funciona? É lado direito e lado esquerdo do cérebro. Hoje já existem estudos que se dividem o cérebro em 4 partes, mas antigamente se desenvolvia lado direito e lado esquerdo. Antigamente, tá, pessoal? Então o homem, por exemplo, desenvolvia muito mais o lado quê? Esquerdo. O lado de exatas. A mulher desenvolvia muito mais o lado quê? Direito. O lado de humanas, o lado do sentimento. O homem é mais frio, calculista, a mulher é mais sentimental. Era, pelo menos, né? Hoje isso já mudou, mas era muito assim. E a forma como você era criado atiçava ainda mais essa diferença. Por exemplo, você quando você saía, por exemplo, com seus pais, ia para uma festa, cara, o menino tocava o terror solto, a menina ficava do lado. O pai não deixava ela sair, não. Porque senão tinha um priminho querendo beijar. Né? A menininha ficava lá. O pai vai sair para uma oficina mecânica, quem levava? O filho. A filha não ia. A filha ficava com a mãe. Antigamente, quando você ganhava um brinquedo, você ganhava o quê? O homem. Carrinho, bola. E a mulher? Boneca, fogão, vassoura.
Olha que merda. Antigamente era assim, gente. Eu falando antigamente. Tô sendo machista, tô falando que antigamente era assim. Aí olha que merda. Aí os dois cresceram, vão casar, vão morar debaixo do mesmo teto. Vai dar certo? Não vai, gente. Claro que não vai. Porque no final de semana a mulher quer cozinhar, quer arrumar a casa, o cara quer jogar bola. Quer ir arrumar o carro dele. Você entendeu? Que isso, né, antigamente, era um choque muito grande na sociedade, questão de lado direito e lado esquerdo. E tem tudo a ver com o quê? Com aprendizado. Leitura dinâmica. Falar de leitura dinâmica. O que é leitura dinâmica? Quantas palavras você lê por minuto? Vamos lá. Vocês acham que vocês leem quantas palavras por minuto? 120. É a média. É a média, 120. Existem técnicas de leitura dinâmica que a pessoa chega a ler 1000 palavras por minuto. Não, estou falando ler mesmo. 2000 palavras por minuto, 3000, tem técnicas que garantem até 6000 palavras por minuto. E aí eu te pergunto, quem é? Então, às vezes, a técnica de o que eu estudo, como eu estudo, o que eu devo estudar, faz toda a diferença. Você quer ver uma coisa? Vamos lembrar do ensino médio de vocês. Sempre tinha aquela galera que sentava na frente, o chamado CDF, né? Cabeça de ferro ou cu de ferro, né? CDF. Lá no fundo tinha aquele cara que, porra, não estudava nada. Mas na hora da prova? Aí, um dia antes era só... E quem estava bem às vezes? O cara lá atrás. Por quê? Ele desenvolveu técnicas. Ele precisou desenvolver, até porque ele não sabe prestar atenção na aula. Ele desenvolveu técnicas para aprender. Aí você fala, porra, o cara não estuda, mas só tira notão. Fulano já se mata de estudar e não tira nota. Por quê? Porque a pessoa aqui da frente não aprendeu a estudar. A pessoa lá de trás desenvolveu técnicas de aprender. Olha a diferença. Por isso que eu falo, gente, tudo é uma questão de técnica. Tudo é uma questão de lógica. Então, você vai estudar, tem que saber o que estudar primeiro. Como que eu vou estudar? Quantas horas eu vou estudar? Ditado mais certo que tem, se você continua fazendo o que sempre fez, vai obter o que sempre obteve. Ponto. Ó, tu ficou por uma. Aí eu vou estudar o mesmo tanto da outra vez. Não, tem que estudar mais. Porque senão vai ficar o quê? De novo por uma. Uma merda. Então eu preciso mudar a minha técnica, eu preciso aumentar o tempo de estudo para que eu consiga alcançar o quê? O sucesso. Tá? Aí eu vou marcar um sábado para a gente fazer todos esses exercícios, os testes, para cada um saber o que é. Ah, pô, eu sou auditivo, beleza. E aí, o que eu tenho que fazer? Não, tu tem que estudar dessa forma. Para você jamais esquecer. Porque olha só, eu dei aula hoje. Falei de de realismo, naturalismo, características, parnasianismo e comecei a introduzir o simbolismo. Beleza. Deixa eu botar aqui o setinho, senão a gente confunde. Comecei a introduzir o simbolismo. Só falei de filosofia, sociologia e misticismo. Aí aqui vai uma linguagem trabalhada e etc, né? Não vou ter mais a perfeição formal, tá, pessoal? Eu não vou ter mais sonetos no simbolismo. Posso até ter, mas não vai ser mais uma característica forte como o parnasianismo. Se eu perguntar no final do dia para algumas pessoas sobre isso aqui, a pessoa já não sabe mais. Ela já esqueceu. Por quê? Ela olhou ali, não fez uma anotação, ou quem é auditivo, entendeu? Então o que eu vou ter que fazer para lembrar? É a fichinha de resumo. Até a forma de você fazer resumo é importante. Então são técnicas que a gente tem que desenvolver, pessoal, para sucesso. É igual leitura, cara. Não vai sem ler. Não adianta, meu amigo. Tem que ler. E aí o cara lê 50 palavras por minuto, porra. 120 já tá lá em cima. 120, dá 120, ele só entendeu 20. Aí um problema. Igual aquele dia, eu não sei quem foi que eu falei, lê, beleza, agora me explica. Não, professor, eu só li. Porra, leu e não entendeu? Ler é fácil. Falar, né, decodificar código, porque isso aqui não é mais do que um código. Então, decodificar o código é fácil. Opa, PA, pá, PAR, par, NA, na, par, na. Não é assim que a gente aprendeu?
Foi assim que nós aprendemos. Palavra por palavra, vogal com vogal, vogal com consoante, e juntamos a palavra. Beleza. Agora, o compreender, aí é diferente. Por isso que se fala muito hoje, pessoal, e a grande maioria são analfabetos o quê? Funcional. É aquele que sabe ler. Ler no sentido de sabe pronunciar, mas não consegue compreender. Tá? Esse é o analfabeto, né? É igual você pegar... eu tenho que entender por que eu tenho que aprender tudo isso. Por que é uma fórmula de Bhaskara? Para que ela serve a fórmula de Bhaskara? Menos x mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Lembrando que delta é B2 menos 4ac. Para que é um diagrama de Pauling? Distribuição de elétrons, né, nas camadas, 1s, 2sp, 3spd, 4spdf, 5spdf, e fazer aquele diagrama para saber quantos elétrons tem lá nas camadas. Eu preciso entender. Se eu não consigo entender, eu não consigo aprender. Tá? Então existem técnicas. Eu vou marcar um sábado, pessoal, para a gente fazer, aí a gente vai vir um sábado, umas 2 horinhas, 3 horas, a gente consegue fazer técnica por técnica, explicar, cada um faz o seu, descobre o que é, depois eu vou explicando como é que se escreve cada um. Fala. Professor, Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes é simbolismo, né? Não, modernismo. Mas é que eles têm umas características do simbolismo, né? Tem, mas você lembra o que eu falei para você? O que é o pré-modernismo? Pré-modernismo é o quê? Ecletismo de ideias. Junção de tudo. Aí eu tenho, primeira fase do modernismo é o quê? A negação de tudo isso, que foi a Semana da Arte o quê? Moderna. E aí eu tenho segunda fase. Aí eles viram que o que era a negação, a Semana da Arte Moderna era o quê? Tá, e aí? Neguei tudo, e agora? Vou fazer o quê? Nada. E aí o que é? Aqui, ó, primeira fase, tá? Primeira fase, que é a fase do radicalismo. Fase do radicalismo. Quem é aqui da fase do radicalismo? Quem lembra? Fase do radicalismo, do modernismo. Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Paulicéia Desvairada, Macunaíma. Hã? Não, é aqui. Pega primeiro para segunda. Mas aí o que é? Quem lembra de Macunaíma? Macunaíma era o anti-herói, o índio às avessas, tá? Então aqui é a negação de tudo isso. Aí o que é a segunda fase? Porra. Sim. Aí o que é a segunda fase? Como ele falou ali, porra, e aí? Neguei, falei, não quero nada do passado. Vou fazer o que agora então? Não tinha o que fazer. Aí veio a segunda fase. Aí na segunda fase, aí eu tenho, ó, segunda fase era o quê? Volta ao ecletismo. Por isso que aí eu tenho Cecília Meirelles, eu tenho Clarice Lispector, eu tenho Vinícius de Moraes, que volta ao passado. A primeira mulher a escrever, né, na história do Brasil foi Cecília Meirelles? Não, na verdade eu tenho Júlia Diné. Júlia Diné, mas ela não se destaca, mas ela chega a escrever algumas obras. Tá? Aí depois que vai se destacar, vai ser quem se destaca, a primeira mulher a se destacar na literatura é Cecília Meirelles. Não, aí você tinha desde aquela... Você tinha desde o arcadismo, você tinha os pseudônimos, né? Que é o próprio Marília de Dirceu, a Marília, o Dirceu, o Glauceste Saturnio, que era aqui no arcadismo, tá? Que era o pseudônimo. E vai ter aqui o português, que utiliza muito pseudônimos também. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele, tá? Mas a primeira a se destacar é Cecília Meirelles na poesia, né? Retrato, ela escreve uma obra chamada Retrato, e na prosa, Clarice Lispector, que na verdade não é brasileira, né? Ela é ucraniana, tá? Mas ela se naturaliza aqui no Brasil, então ela é considerada da literatura brasileira. E a obra mais importante dela é a obra que aparece a Macabeia, que é... Me fugiu o nome da obra dela. Que é a personagem central é a Macabeia. Tá? Então aí aqui, na verdade, nessa segunda fase eu tenho, ó, a primeira fase é a fase do radicalismo e a segunda fase volta ao passado. Tá? E aí aqui eu tenho divisão de poesia e prosa, tá? E aí volta o Nordeste muito forte, né? Aí vem Raquel de Queiroz,
Aí veio o Euclides da Cunha, os Sertões. Hã? Os Sertões, Euclides da Cunha. É aí que eles reforçam os estereótipos todos. Sim, sim, vem um estereótipo muito forte. Tá? Eu tenho Raquel de Queiroz com o Kim. Jorge Amado, na verdade, já é Bahia, né? Porque aí ele vai escrever. Mas ele não é radical? Não. Jorge Amado não. Morte e Vida Severina. João Cabral de Melo Neto. Já é aqui, ó. Já é aqui, João Cabral de Melo Neto. Que é o poema épico que começa a narrar os mesmos problemas do sertão. Né, que é João Cabral, o Morte e Vida Severina. Muito legal, inclusive. Ele tem até uma obra bem musicada dele. Vidas Secas, Graciliano Ramos. Aí você tem Graciliano, você tem Euclides da Cunha, você tem todo o Nordeste agora, a literatura toda volta para o Nordeste nesse momento. Tá? Aí você tem Vidas Secas, que aí tem o Fabiano, né, a mulher dele, e a Cachorra-Baleia. Tá? Aqui aparece um personagem muito forte também. Tá? Então entenda, ó. Um se opõe ao... Olha que legal, vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar aqui rápido, olha só, quer ver? Cadê? Aqui, vermelho. Ó, quientismo se parece com arcadismo, que se parece com realismo naturalismo, certo? Barroco se parece com romantismo, que tem semelhanças com o simbolismo. E aí tudo se junta aonde? No pré-modernismo com o ecletismo de ideias. Aqui é a negação de tudo na primeira fase. E a segunda fase volta ao passado. Porque eles vão ver que o radicalismo não adiantou de quê? De nada. Para que aquele radicalismo todo? Por isso que eu falo, bicho, a Semana da Arte Moderna não foi não foi. Tá? Teve a sua importância? Teve, mas não foi esse negócio extremamente exagerado. Não foi. Tá? Aí aqui eu tenho a volta ao passado, que é a segunda fase, né, a fase chamada fase de 30, que uma das características vai ser o regionalismo, por isso surgem os estereótipos. Aqui. Aí vem a terceira fase, de 45, e aí de 50 em diante já... Sim, aí em 50 já vem o concretismo, poesia concreta, a poesia que era mais para ser vista do que para ser o quê? Lida. Futurismo, sim. Na verdade, as vanguardas europeias acontecem aqui, né? Na Semana da Arte Moderna. Mas aí aqui elas voltam muito à tona. Luxo, escrito luxo. Então eles começam a desenhar, o concretismo é desenhar com as palavras, tá? Pode desenhar com as palavras, que é aqui, ó. Aí pronto, a gente finaliza aqui com essa parte de poesia concreta, tá? Poesia concreta e obras contemporâneas.